Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Glauber Cariena, sou ortodontista como você, trabalho há mais de 25 anos com ortodontia e hoje tenho assim a minha ação total em cima de autoligados, alinhadores e trabalho bastante com a parte de gestão. Toda a parte de gestão empresarial da odontologia, mais a biomecânica com alinhadores e brackets é o que a gente está o dia inteiro conversando. A gente só fala disso. Muito bem, queria antes de começar a falar de um caso de classe 2, um caso que nós temos aí uma evolução maxilo de mandíbula, a gente tem uma maxila um pouquinho maior, mandíbula um pouquinho menor, tem um belo corpo de mandíbula. Aí, antes de falar disso, antes de falar de classe 2, tratamento associando ortopedia e brackets, gostaria de pedir para você curtir aqui o nosso canal, curtir esse vídeo, começar a seguir a gente, porque todos os dias tem conteúdo para vocês. Tanto aqui no nosso YouTube como lá no Instagram, a gente todos os dias tem conteúdo. É assim uma fábrica de informação. E a ideia, claro, é sempre nortear de que maneira nós podemos ser melhores nas nossas clínicas, de que maneira você pode gerir o seu negócio, de que maneira você pode acelerar seus tratamentos e, claro, ganhar autoridade na sua cidade, aí ganhando mais clientes, ganhando mais autonomia, ganhando velocidade, enfim. Muito bem, recado dado, vamos dar uma pequena introdução de um caso de classe 2. Todos os casos de classe 2 que tem mandíbula envolvida, eu quero trabalhar com ortopedia. E se eu pegar a curva de Bjork, ela diz que nesse ponto e nesse ponto acontece o pico de velocidade de crescimento puberal, ou o surto de crescimento puberal. O pico está aqui em cima. Então nós temos aqui o início do surto de crescimento, o final do surto de crescimento, e se a gente avaliar o time disso, acontece um ano aqui e um ano aqui. Então nós temos basicamente 2 anos dentro do surto, que varia nas meninas entre 10 e 12 anos de idade e nos meninos entre 12 a 14 anos de idade, o início desse surto. Isso não é um padrão, tá? Não é uma regra, por isso que você tem que olhar tanto a radiografia mão e punho, como a radiografia, a teleradiografia, pela técnica das vértebras, olhar onde é que está a maturação esquelética, ou seja, eu tenho que saber em que momento o meu cliente está. Resumindo, se meu cliente estiver na subida, ótimo para ortopedia. Se ele estiver na descida, já é ortodontia fixa. Tudo bem? Então, dito isso, essa paciente chegou para a gente. Ela foi tratada pela minha colega lá de Portugal, a Maria João. A doutora Maria João trabalha muito bem. E lá em Portugal nós usamos, em alguns casos, um aparelhinho de avanço mandibular, chamado Advancing. Mas no Brasil isso aqui quase não chega. No Brasil a gente tem a opção de trabalhar com Twin Block ou qualquer outro ortopédico que você goste, qualquer outro ortopédico que realmente te encante. A grande questão é que quando você trabalha com Advancing ou com o Twin Block, você já consegue colocar aparatologia fixa, você consegue avançar no alinhamento e nivelamento, não só no avanço ortopédico. Então, este é um caso que foi feito dessa maneira pela Maria João. Está dentro do meu livro, aqui é a página do meu livro que está aqui. Vocês vão encontrar isso no capítulo 7, que é sobre classe 2. Muito bem, gente, observa que essa paciente ela apresenta um bom ângulo nasolabial, uma boa espessura de lábio, apresenta uma leve inversão de lábio inferior e a mandíbula, apesar de ser tão curta, ela tem uma leve retrusão mandibular. Se você pegar o vedamento labial é um pouquinho forçado, ela contrai o mento um pouquinho e, naturalmente, o que a gente espera nesses casos é não só tratar a questão, melhorar a questão facial, mas também o overjet, o overbite e a classe 2. Dessa maneira, a gente faz o seguinte trabalho. Dentro da análise, dentro daquilo que a gente entende, a paciente ainda está na fase de troca dentária e no surto de crescimento puberal foi possível entrar com ortopedia. Naturalmente, com falta de alinhamento e nivelamento, com o Advancing, a gente consegue trabalhar com aparelho fixo. Então, aqui mostra a paciente em classe 2 canina, classe 2 canino, aqui já trocando para o dente permanente. Uma formata da arcada mais atrésica, observe o arco superior com protrusão overbite e overjet presente, ou seja, é um caso que realmente precisa fazer ortodontia. Olhando as vértebras, é por aqui que eu olho, se eu tenho uma boa maturação ou não, eu observo que a vértebra está no modelo mais retangular. Estando no modelo mais retangular, a terceira vértebra está ótimo para ortopedia. Então ela se encontra mais ou menos aqui, ó,
mais ou menos 3 meses já dentro do surto de crescimento puberal. Então eu vou ter aqui mais 9 meses e mais, pelo menos, mais uns 5 meses aqui de contenção, né, para poder finalizar o caso. Então, paciente em troca dentária, fase de aceleração, que é a fase das vértebras no estádio retangular. Eu só olho assim, eu não olho mais a avaliação carpal. E aqui eu vou buscar o início do tratamento. Observe, ó. É assim que nós começamos esses casos. Aparelho fixo. O Advancing, que é um aparelho de protução, ele protui, tá vendo? Joga a mandíbula para frente. Junto aqui a gente pode até botar elástico classe 2. Então aqui o alinhamento e nivelamento, aqui nós levamos sempre até o pré-molar, o segundo pré ainda está em erupção, da mesma forma do lado esquerdo. No arco inferior a gente consegue já alinhar e nivelar de uma maneira tranquila. Olhando e avançando com mais detalhes aqui, esse é o Advancing, ele é um sistema de cofã, onde tem uma molinha aqui dentro. O paciente fecha, tem 2 coroas, ela bate e desliza, tá? É como se fosse um planas, mas é de ferro. A gente gosta mais do Twin Block, mas esse aqui é uma excelente ferramenta. Eu já trabalhei muitos anos com isso, com esse tipo de aparelho. Então observa que ele coloca a mandíbula à frente, isso é muito legal. E junto com esse avanço, eu tenho que lembrar que um tratamento ortopédico demora aí por volta de 14 a 18 meses. Então é isso que eu vou trabalhar. Independente do aparelho, eu vou indicar 14 a 18 meses. Então, aqui mostra o paciente numa vista oclusal. Aqui numa vista oclusal, ó, o início do aparelho com a ortodontia fixa. Usamos aqui um arco 14 de Copernitai. Estamos trabalhando com o Advancing e ele é composto por coroas e um cantilever para avançar a mandíbula. Fatores positivos desse aparelho é que ele é fixo, fatores negativos é que ele roda bastante o molar, então a gente está atento a essas alterações e efeitos contraintuitivos que nós não queremos. Conforme a avaliação ou a evolução do caso, melhor dizendo, vai acontecendo, né, a paciente vai quase já chegando pré-molar em classe 1, avanço já com arco 14 por 25, aqui mostra realmente o avanço que ele vai da região posterior para a anterior, formato do arco já está bem legal, está ficando bonito, em classe 1 e já começamos a intercuspidar, tá vendo? Ó, já começa a intercuspidação do lado esquerdo e do lado direito. Olha que bonito que vai ficando. E, claro, a biomecânica aqui é avanço, de uma maneira estática, ele está preso lá na frente com o aparelho, só que ao mesmo tempo o alinhamento, nivelamento, intercuspidação, relação de classe 1 vai sendo alcançada. Então, tem aqui classe 1, tenho aqui a parte final de intercuspidação. Tá? Essa parte final de intercuspidação acontece quando você tira o Advancing, aqui com o Advancing, aqui sem o Advancing, e isso acontece porque esse aparelho também intrui um pouco os molares, então você fica com a mordida aberta, tá? Mas com o elástico rapidamente você consegue intercuspidar. Avança os arcos, portanto, e aí mora, né, a questão dessa situação. Como é um caso que eu estou trabalhando ortopedia com ortodontia, então a primeira coisa que eu fiz aqui foi determinar, primeiro, colagem com torque positivo. Eu tenho que sempre saber disso, que como eu vou colar realmente o aparelho. Então, colagem positiva, eu não vou inverter nada. Segundo, eu tenho que pensar sequência de arcos. Ora, se eu tenho um caso de sobremordida, eu vou usar uma sequência de arcos de sobremordida, na qual eu trabalho com arcos 14 redondos, 14 por 25 e arcos reversos 17 e 19 por 25 de nitinol. Depois eu entro com titânio molibdeno, um TMA, para dar uma expandida maior. Então, sequência de arcos está ok e o passo a passo seria a instalação do Advancing, do aparelho fixo. Aí entra elástico de classe 2 e entra intercuspidação. Acabou. Esses são os passos que você tem que ter, ok? E aí, chegando aqui, o paciente mostra um perfil muito bom. O paciente tem envedamento labial, melhorou a protrusão dos dentes, fazendo detalhe acabamento, já num arco aqui, ó, 14 por 25 fazendo intercuspidação, e a gente consegue entrar na fase final para remover o aparelho da paciente. Então, classe 1, sobremordida tratada, bom vedamento, boa face, observe como tem uma projeção melhor da mandíbula. Então, nós trabalhamos aí num tempo de 18 meses com avanço mais ortodontia fixa, tá? E aqui o caso finalizado, antes e depois, o sorriso bonito dela, uma boa face, sorriso bonito, antes, depois. Ou seja, a ortodontia, ela te dá a possibilidade de usar N ferramentas
E eu gosto bastante de frisar isso. Tá? Tenha sempre na sua mão uma sistemática de colagem, tenha na sua mão uma sistemática de arcos e tenha na sua mão um passo a passo definido de onde você quer chegar. Sendo assim, você consegue evoluir todos os casos, 100%. Por isso que eu só trabalho com protocolos bem definidos. O paciente chegou, eu respondo as 3 perguntas e aí eu vou para o plano de tratamento mais as consultas. Então, gente, se você gostou desse material, classe 2, ortopedia com brackets, curte, passa para os seus colegas. Se você tem dúvida, comente aqui embaixo. Qual é o seu aparelho ortopédico de eleição? Qual é? Eu, Glauber, só gosto de aparelho ortopédico fixo, que o paciente não tira, porque eu sei que os resultados são melhores e mais rápidos. Se você gostou, passa para o seu colega, curte o vídeo, a gente se vê na próxima, daqui a pouquinho, ó, já vai ser. Amanhã já vem outro vídeo, depois da manhã vem outro vídeo. Fica no nosso canal que você não vai se arrepender. Até lá!